Pronto. Então, muito boa noite para todo mundo. Começando aí, então, o capítulo, a ficha número 9. Então, vamos lá, que é uma fichinha que trata de polígonos, certo? Uma fichinha que vai tratar de polígonos. E aí, vamos ver o que a gente tem que estar sabendo aí de polígonos e fazer algumas questõezinhas, que é um dos assuntos também muito cobrados lá no Enem. Beleza? Vamos embora então trabalhar um pouquinho dessa parte de polígono. Então, na verdade, o que é um polígono, né, gente? Um polígono nada mais é do que uma linha poligonal fechada. Quer dizer, Cleber, mas linha poligonal não já está falando do que é um polígono, não. Se tu estás falando de uma linha poligonal, então tu já vai estar definindo um polígono, uma linha poligonal. Gente, na verdade, a gente pode definir uma linha poligonal como uma linha formada por vários segmentos de reta. Então, imagine aí que eu tenha vários segmentos de reta, certo? Ligando e unidos 2 a 2, tá? Então, você vai ter que um polígono, ele é justamente uma linha poligonal. Então, a linha poligonal, que é uma linha formada por segmentos de reta, 2 a 2 aí consecutivos. Então, isso que seria uma linha poligonal fechada. E aí, o que é que um polígono tem? Quais são os elementos que um polígono tem? Bora. O polígono, ele tem cada um desses pontinhos que seriam os vértices, né? Então, tem aqui P1, P2, P3, P4, P5 como sendo os vértices. Tem aí os lados, né? Então, se eu ligar aí dois pontos, dois vértices consecutivos, eu vou ter os lados do polígono. Então, se eu ligar tipo P1 para P2, P2 para P3, P3 para P4, P4 para P5 é um polígono, são os lados do polígono. Um polígono, ele tem os ângulos internos. Então, se eu chegar e traçar aí, certo? De P1 para P3, você teria aqui as diagonais. Aqui você teria os ângulos internos. Se tiver alguma coisa aí que vocês não lembrem, vocês me digam, tá, gente? E aí, o que mais a gente tem num polígono? Se eu ligar dois vértices não consecutivos, eu tenho as diagonais. Tá claro que aqui é um polígono e o que é que seriam os vértices, os lados e as diagonais de um polígono, os ângulos internos, gente? Aqui tem um ângulo interno, né? Aqui tem uma diagonal. Agora, um detalhe importante: como é que é um ângulo externo? Como é que é um ângulo externo de um polígono? Bora, ângulo externo é como? Ângulo externo não é um ângulo simplesmente que está do lado de fora. Ângulo externo ele é formado pelo prolongamento de um lado com o lado seguinte. Isso seria um ângulo externo. Tá certo? Então, estou falando, claro, de uma maneira bem formal, né, gente? O que é que vem a ser um polígono? Você pode também falar de uma maneira formal. Vocês sabem que eu coloco a fichinha de vocês com um material bem completo e aqui eu tento buscar o que é mais importante, né? Então, se a gente for definir formalmente o que é um polígono, você pode definir dessa forma que eu coloquei aí. Seja P1, P2, Pn, um conjunto ordenado de n pontos, n maior ou igual que 3, de modo que 3 pontos quaisquer não sejam seguidos não sejam colineares. E aí você pode definir o que é um polígono. Tá claro ou não, gente? Beleza, beleza, beleza? Então, todo mundo já é ligado no que é que vem a ser um polígono, né? Bom, aí o que é que a gente tem que saber calcular de um polígono, gente? O que é que a gente tem que estar sabendo, estar calculando sobre um polígono? Então, de um polígono, a gente tem que saber calcular número de diagonais, a gente tem que saber calcular número de soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, certo? Além também de ter que saber calcular diagonais que passam pelo centro, que não passam pelo centro e tudo mais. Beleza? Bom, então tá aí essa primeira introduçãozinha aí sobre o que é que vem a ser um polígono. Joia? Bom, então vamos lá ao que interessa. Vamos embora. Calcular a medida da soma dos ângulos internos. Como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos de um polígono? Eu sei que vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um polígono pode ser calculada direto por essa formulazinha. N-2 vezes 180. Joia? Mas eu também tenho que pensar, gente. Se eu esquecer essa fórmula, eu vou perder uma questão. Então, veja.
A soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, independente de ser regular ou não, daqui a pouco eu falo para vocês o que é um polígono regular, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Mas como é que você faz para chegar nessa soma dos ângulos internos n menos 2 vezes 180? Vamos ver como é que a gente faria para chegar nisso daí. Você pode fazer assim. Vê. Imagine que eu tenho um polígono aqui, ó, de 7 lados. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 como sendo os vértices. Você traça as diagonais partindo de um vértice e aí você divide o polígono em vários triângulos. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, claro? E aí vê o que acontece. Preste atenção, como é fácil. Vou fazer um rabisco aqui. Se eu chegar num triângulo, eu sei que a soma desses três ângulos internos dá 180 graus, não é verdade, pessoal? Agora, se eu pegar um quadrilátero, 1, 2, 3, 4, e traçar uma diagonal saindo de um vértice, percebam que eu calculo a soma dos ângulos internos como sendo quanto, gente? 2 vezes 180. E eu posso sair desenvolvendo isso daqui justamente com o objetivo de poder calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, caso você esqueça essa formulazinha. Então, se você esquecer essa formulazinha, você faz tranquilo. Ó, aqui no caso do pentágono, como é que fica a soma dos ângulos internos? Ó, se eu traçar diagonais de um vértice só, ficam três triângulos. Ó. Então, somar os ângulos internos de um pentágono é somar 3 vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu pegar um hexágono, vem comigo um hexágono. Ó, se eu traço as diagonais do hexágono partindo de um vértice só, eu divido em 4 triângulos. E aí a soma dos ângulos internos é 4 vezes 180. O que é que você tem que perceber, gente, com isso? A gente tem que perceber que quando você traça as diagonais partindo de um vértice do polígono, você divide o polígono em n menos 2 triângulos. E cada triângulo tem soma dos ângulos internos 180 graus. Vocês estão compreendendo isso daí, gente? Estão ou não estão? Posso seguir? Então, por isso que você vai ter que a soma dos ângulos internos é sempre n menos 2 vezes 180. Acabou-se a história. Beleza? Tranquilos? Então, vamos embora, vamos lá adiante. Então, a gente já sabe como é que calcula a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, independente dele ser regular ou não. Aí aqui, ó, quando você pegou o polígono aí com 7 lados, como esse daqui, 7 lados, você divide ele, ó, em 5 triângulos. Por isso que a soma dos ângulos internos desse polígono de 7 lados fica 5 vezes 180. E aí, qual é a conclusão que a gente está tirando, pessoal? Qualquer polígono, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, decágono, não importa. Qualquer polígono que eu queira calcular a soma dos ângulos internos, é só fazer o quê, gente? Se tem 7 lados, 5 vezes 180. Se tem 6 lados, 4 vezes 180. Se tem 5 lados, 3 vezes 180. E por que danado é 2 a menos? É 2 a menos justamente porque você divide em 2 a menos triângulos quando eu contabilizo o número de lados. Tá joia? Vamos seguir aí. Então, a gente está ligado aí como é que se calcula a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo de n lados. Tranquilo, gente? Bom, e a soma dos ângulos externos? Quanto é que vale? Vê, a soma dos ângulos externos, pessoal, tem uma vantagem. Não importa o polígono, vai dar sempre 360. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono que você queira convexo vai dar sempre 360 graus, tá? E isso é vantagem para a gente? É, porque eu já consigo calcular a soma dos ângulos externos sem precisar nem olhar para os internos. Tá massa? Bom,
E aí a gente pode até demonstrar, gente, tudo vocês sabem que tem demonstração. A soma dos ângulos internos de um polígono, os internos a gente acabou de visualizar como é que faz. É só perceber que o número de triângulos vai ser 2 a menos e fazer n menos 2 vezes 180. Você chega sem problema nenhum. Agora, para você chegar na soma dos ângulos externos, vamos ver uma demonstração bem rapidinha aqui. Olha como é que é fácil. É só você perceber que em um polígono qualquer, quanto é que fica a soma do ângulo interno mais a soma do ângulo externo, pessoal? Em qualquer vértice, se eu pegar o ângulo interno 1 mais o ângulo externo 1, isso sempre vai dar 180. Vocês concordam comigo? E isso é uma característica bem interessante, isso é uma coisa bem importante. Você saber que o ângulo interno, juntando com o ângulo externo, quando eles estão ali coladinhos, isso sempre vai dar 180 graus. Interno com externo, sempre 180. Tá? Bom, isso para o vértice 1. Isso também vai ser verdade para o vértice 2. Então, o ângulo interno 2 mais o ângulo externo 2, isso também vai dar 180. E assim segue. Ângulo interno 3 com ângulo externo 3. Isso também vai ser 180. Então, percebam, gente, que se eu pegar um ângulo interno qualquer, mais um ângulo externo qualquer, desde que estejam juntos, né, o ângulo interno e o externo ali juntinhos, isso sempre vai dar 180 graus. Interno com externo sempre vai ser 180. Bom, e daqui você pode fazer a demonstração somando isso tudinho. Ó. Se eu somar todos os ângulos internos com todos os ângulos externos, vê o que acontece. A soma de todos os ângulos internos mais a soma de todos os ângulos externos vai dar 180 mais 180 mais 180, 180 n vezes. Então, é assim que a gente calcula a relação que vai nos dar a soma dos ângulos externos direto. Então, veja, soma dos ângulos internos com soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai dar 180 vezes n. Aí acompanha comigo. Continuando. A gente não já viu na telinha anterior que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180? Então, isso, quando somado com os ângulos externos, dá 180n. Desenvolvendo isso daqui, ó, vai ficar 180n menos 360 mais a soma dos ângulos externos igual a 180 vezes n. Aí percebam, ó, que esse 180n com esse 180n aqui cancelou. E se eu jogar o 360 para lá, eu fico com a soma dos ângulos externos igual a 360 graus. Então, qualquer polígono que tu tenha, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Tá joia? Ficou claro isso daí, gente? Ou não ficou? Tranquilos todos? Beleza? Então vamos lá adiante. Então, olha só. A gente já está sabendo como é que calcula a soma de todos os ângulos internos e a soma de todos os ângulos externos de um polígono qualquer. O que é um polígono regular, gente? Vamos lá. O polígono regular é o polígono que a gente mais vai trabalhar. A maioria das questões sobre polígonos, elas tratam de polígonos regulares. Então, quando é que o polígono é regular? Vamos. Polígono é regular quando ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Ou seja, lados iguais, ângulos iguais. Joia? Então, o polígono ele é regular. Vamos até destacar isso daí. O polígono é regular. Um polígono é regular se ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. O que é que significa ser equilátero? Equilátero é aquele que possui os lados iguais. E equiângulo é aquele que possui os ângulos iguais. Aquele que possui os ângulos iguais. Joia? Então, para que um polígono seja regular,
É necessário que ele tenha os lados iguais entre si e os ângulos iguais entre si. Agora, olhando nessa figura 1, vejam que tem polígono que pode ser equilátero, ou seja, ter os quatro lados iguais, mas não ser equiângulo, ter esses ângulos diferentes. E o polígono pode ser equiângulo, ou seja, ter os quatro ângulos iguais, mas não ser equilátero, ter os lados diferentes. Então, pode ser equilátero sem ser equiângulo, pode ser equiângulo sem ser equilátero. E se for as duas coisas ao mesmo tempo, aí esse polígono ele vai ser regular. Então, polígono regular é o polígono que mais interessa para a gente, lados iguais e ângulos iguais. Tudo certo? Então, olha só, aqui você tem um quadrado, que é um polígono regular com quatro lados. Aqui você tem um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os três lados iguais e os três ângulos iguais. Joia? Aproveitando, gente, já que a gente está falando de polígono regular, vou pegar aqui no cantinho o seguinte. Se você tiver em um polígono regular, e quiser calcular, pessoal, a medida de um ângulo interno, como é que eu faço para calcular a medida de um ângulo interno se o polígono ele for regular? Um ângulo interno, como é que eu calcularia? E aí é pensar, Clebinho, tem algumas fórmulas que valem a pena? Tem. Quando chega, eu digo para vocês. A soma dos ângulos internos CN menos 2 vezes 180 é algo que vocês usam até com frequência, desde o fundamental. Então, talvez você já tenha até na cabeça. N menos 2 vezes 180. Se esquecer, faz a demonstração. Pega o triângulo, vai desenvolvendo para o quadrado, para o pentágono, para o hexágono, e você consegue. Soma dos ângulos externos, sempre 360. Se você esquecer, faz aquela demonstração bem rapidinha, que você consegue sem maiores problemas. Agora, atenção. Como é que eu vou descobrir um ângulo interno se o polígono ele for regular? Usa lógica, gente. A gente sabe calcular a soma de todos os internos, não sabe? Sabe. Então, se eu quero calcular um só, é só pegar a soma de todos os internos e dividir pela quantidade que eu tenho. Só que eu sei que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. E aí depois é só dividir por n. Eu consigo calcular a medida de cada ângulo interno se o polígono for regular, regular. Por que regular? Porque se não for regular, gente, não tem como possa afirmar nada. Os ângulos podem ser iguais, podem ser tudo diferente, pode acontecer várias coisas, tá? Agora, e sobre o ângulo externo? Como é que eu calcularia um ângulo externo só um externo? Bora, como é que faz? Um ângulo externo. Pega a soma de todos os externos e divide pela quantidade. Só que a gente tem uma vantagem. A soma de todos os externos sempre é 360. Aí depois é só dividir pela quantidade. Tá joia? Vejam com isso que é muito mais prático você calcular a medida de um ângulo externo do que de um ângulo interno, não é não? Vocês estão enxergando isso? É muito mais fácil calcular de um ângulo interno do que do ângulo externo do que do interno. E lógico que se você sabe a medida de um ângulo interno, você sabe o externo, e se você sabe o externo, você sabe o interno. Porque ângulo interno com ângulo externo ali coladinho, certo? Sempre vai dar 180. E se o polígono for regular, os ângulos internos são todos iguais, os ângulos externos são todos iguais. Ok? A parte de geometria plana o Enem gosta, viu, gente? Gosta, 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 valendo. E a questãozinha vai ter muita contextualização para você criar questões sobre isso no Enem. Vamos seguir? Continuando. Como é que calcula o número de diagonais de um polígono? Então, olha só. Em um polígono de n lados, se um polígono tem n lados, se um polígono tem n lados, então o número de diagonais
é n vezes n menos 3 sobre 2. Crebinho, qual é a lógica da gente entender o número de diagonais como sendo n vezes n menos 3 sobre 2? Qual é a lógica da gente entender isso? Vamos ver? Qual seria a lógica para a gente entender isso daí? Olha só. Então, vê só. Imagina esse polígono aqui qualquer. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Tá? Imagine que eu fosse calcular o número de diagonais desse polígono de 7 lados. Imagine que eu fosse calcular aí, o número de diagonais de um polígono de 7 lados. Certo? Vamos imaginar. Primeiramente, o que é uma diagonal? Ora, diagonal é um segmento que liga dois vértices consecutivos, não juntinhos. Porque se eu ligar um vértice para um vértice juntinho, se eu ligar A para o B ou A para o G, isso não é diagonal, isso é lado. Então, pensa comigo. De um vértice, daria para sair quantas diagonais, pessoal? De um vértice só. Preste atenção. De um vértice, por exemplo, desse vértice A, eu tenho como traçar diagonais para todos os vértices, menos 3. Por que que de um vértice só? Eu posso traçar diagonais para todos, com exceção de 3. Quais são os 3 vértices que não pode sair diagonal de um vértice qualquer? Então, tipo, desse ponto A, gente, percebam que sai diagonal para C, para D, para E, para F, mas não sai do A para ele mesmo, não sai do A para ele mesmo, e não sai do A para o que está de um lado, nem do A para o que está do outro lado. Então, quando eu vou calcular o número de diagonais partindo de um vértice só, certo, gente? De um vértice só, vai sair diagonal para todos os vértices, com exceção de 3 vértices. Não sai para ele mesmo, nem sai para os dois do lado. Por isso, ó, que o número de diagonais que sai de um vértice só, é n menos 3. Isso é o que sai de cada vértice, que sai para todo mundo, menos para 3. Nem dele para ele mesmo, nem dele para os dois do lado. Então, n menos 3. Só que aí você vai perceber, né? Desse sai n-3, desse sai n-3, desse sai n-3. De cada um vai sair n-3. Então, se o polígono tem n vértices, então vai sair um número de diagonais n vezes n-3. n-3 para cada um, n vezes, porque são n vértices. Só que ainda tem um detalhe, né? Uma diagonal, ela liga dois vértices. Se uma diagonal, pessoal, liga dois vértices, se uma diagonal liga dois vértices, tá beleza ou não? Então, quando eu faço aquela contagem, n vezes n menos 3 sobre 2, eu sei que cada diagonal eu conto duas vezes, porque eu conto de onde ela sai e eu conto de onde ela chega. Por isso que eu precisaria pegar isso e dividir por 2. Então, o número de diagonais de um polígono é, de cada vértice sai n menos 3, que sai para todo mundo menos 3. Tenho n vértices, então n vezes, e divide por 2, porque cada diagonal liga dois vértices. Então, você teria essa formulazinha para contabilizar o número de diagonais de um polígono convexo qualquer, independente de ser regular ou não. N vezes n menos 3 sobre 2. E aí vem aquela história, né? Até que ponto vale a pena você gravar todas essas formulazinhas? Depende da tua cabeça. A gente acabou de ver. Soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos externos, sempre 360. Número de diagonais do polígono, n vezes n menos 3 sobre 2. Agora, cada fórmula dessa, se tu entender o processo, se tu esquecer, tu faz. É só tu analisar. Se você não entendeu aí, me diga que eu analiso com mais calma com vocês. Agora, o que não pode
é a gente simplesmente, vou decorar, e vai chegar no Enem, eu vou lembrar de todo jeito. Pensa um pouquinho, gente, raciocina um pouquinho. Tá joia? Perguntas? Simbora. Ângulos na circunferência, para a gente daqui a pouco fazer algumas questõezinhas sobre isso. Gente, essa parte de ângulo na circunferência, certo? Essa parte de ângulo na circunferência é uma partezinha que também é assim, cai, não é nem? Cai. Que frequência, Clebinho? Razoável, razoável. Mas geralmente quando cai essa parte de ângulos na circunferência, cai a parte mais simples possível. Dificilmente uma questão explora coisa muito difícil. Como eu já disse, vocês estão lá, tem que estar pronto para tudo, né? Questão que vier, vocês vão detonar. E vocês sabem disso. Então vamos embora para ângulos na circunferência. Vamos começar aqui. Ângulo central. O que é um ângulo central? É justamente o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Esse é o ângulo central alfa. Toda vez que eu for trabalhar com um ângulo central, ou com um ângulo inscrito, ou com qualquer ângulo na circunferência, você tem que estar sempre ligado, pessoal, a quais são os arcos que eles estão enxergando. Qualquer ângulo que tu pegar aí na circunferência, vai atrás do arco que ele enxerga. Então, vê só. Esse ângulo aqui, alfa, está enxergando esse arco de A para B, não tá? Enxerga esse arcozinho aqui de A para B. Esse ângulo alfa enxergou o arco de A para B. E aí vem uma das coisas bem importantes que eu preciso destacar aqui para vocês. A medida do ângulo central é exatamente a medida do ângulo que ela enxerga. A medida do ângulo central é exatamente a medida do ângulo do arco que ela vai enxergar. Então, preste atenção. Esse ângulo é um ângulo, tem um vértice no centro da circunferência. A gente diz que é um ângulo central. Então, a medida do arco que ele enxerga, a medida do arco em graus, em radianos, em medida de ângulo, a medida do arco, não é comprimento de arco, é a medida do arco. Então, a medida desse arco é exatamente a medida do ângulo central que enxerga ele. Não esqueça. Pegou uma circunferência qualquer, tem lá um arco, a medida do arco é dada pela medida do ângulo central que está enxergando aquele arco, do ângulo central, tá? E aí tem outros ângulos que a gente vai estar aqui colocando que podem ser cobrados, que a gente pode estar relacionando com os arcos. Vamos ver que ângulos são esses? Vamos lá? Ângulo inscrito. Vocês estão muito calados, vão perguntando aí alguma coisa, está muito fácil. Essa fichinha é bem fácil, né? Ou não? A teoria é bem tranquila. Agora tem algumas questões, às vezes, que apertam um pouquinho. E vocês estão vendo que eu estou colocando nos slides as questões que vocês têm que fazer no mínimo. No mínimo. Quem quiser fazer mais, vai fazendo. A ficha tem assim de questão, tudo com gabarito no final, tá? Façam quantas vocês puderem. Vamos lá, ângulo inscrito. Quando é que o ângulo é inscrito, gente? O ângulo é inscrito quando o vértice pertence à circunferência e os lados vão sair cortando a circunferência. Os lados vão ser cordas de uma circunferência. Aí presta atenção qual é a relação do ângulo inscrito com o arco que ele enxerga. Presta atenção. Está aqui um ângulo inscrito alfa. Inscrito. Enxergou o arco de A para B. Concordam, gente? Tem um ângulo inscrito aí, com o vértice V. Ele está indo enxergar um arco AB. Eu posso afirmar que a medida do arco é a medida do alfa? De jeito nenhum. A medida do arco, pessoal, é a medida do ângulo central. A medida do arco é a medida do ângulo central. Central.
O ângulo inscrito, ele é a metade do central quando enxergarem o mesmo arco. Então, por exemplo, está aqui o alfa. Ele não enxergou esse arco AB. O arco, a medida dele é do ângulo central. A medida do arco é a medida do ângulo central. A medida do arco é a medida do ângulo central e não do inscrito. E qual é a relação que a gente tem, que vocês estão percebendo aqui? A medida do ângulo inscrito é a metade do central, desde que descrevam o mesmo arco. Ou, em outras palavras, a medida do arco é o dobro do ângulo inscrito, desde que enxergue o mesmo arco. Tá joia? Só se enxergar o mesmo arco. Se não enxergar o mesmo arco, não rola, não. Então, destaque que essa relação mais importante disso, que a medida do ângulo inscrito é igual a metade da medida do arco que ele enxerga. Ok? Beleza, beleza, beleza? E aqui eu coloquei como observação a figurinha que mais cai desse assunto no Enem. A que mais cai é essa do triângulo retângulo disparado. Disparado. Cai com a frequência no Enem, sim, cai. Entendeu? Cai sim. Sempre tem alguma questãozinha lá. E o mais interessante é que quando cai esses assuntos, que cai com frequência, não é certeza absoluta, mas cai, certo? Termina sendo uma questão que não é muito difícil, e aí termina caindo para aquelas questões de classificação fácil. E acho que todo mundo aqui já entende bem da TRI, né? A questão fácil, ela tem um valor aí bem significativo, né? Então, é uma questão que a gente não pode errar. Mas sempre tem questãozinha no Enem, nessa partezinha. Sempre tem. Uma ou outra, assim, tem. Cai. E a figura que mais cai é essa, do triângulo retângulo. Por isso que eu deixei ela aqui separada, o triângulo retângulo, que é disparado a que mais cai. E eu quero que vocês se liguem bem, entendam bem sobre um triângulo retângulo. Bem, bem demais. Preciso que vocês entendam de verdade sobre o que é um triângulo retângulo. Tá joia? Vamos ver. Qual é a ideia de um triângulo retângulo? Vê. Triângulo retângulo, a gente sabe que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, quando esse triângulo ele está inscrito numa circunferência, ele dá, assim, relações importantíssimas. Sabe por quê? Vamos ver. Primeiro, se um triângulo está inscrito na circunferência, os seus três vértices têm que tocar na circunferência. Claro? Os três vértices têm que tocar na circunferência. Aí, o vértice A tem que estar na circunferência, o B tem que estar na circunferência, o C tem que estar na circunferência. Mas preste atenção. Se eu coloco um ângulo de 90 graus inscrito na circunferência, olha para essa relação aqui de cima. Se esse ângulo inscrito ele é 90 graus, o arco que ele vai enxergar, pessoal, vocês acham que vai medir quanto? Se o ângulo é 90, o arco que ele enxerga é um arco de quanto? Foi o que eu disse. A medida do arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, se eu coloco um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, o arco que enxerga é o dobro do central, do inscrito. Então, se o inscrito é 90, esse arco é 180. Aí, se esse arco é 180, de B para C é um diâmetro para dividir a circunferência em duas partes idênticas. Estão percebendo? De boa? E aí, vê só. Quando você coloca um triângulo inscrito na circunferência, vê quantas coisas você tira de conclusão aí. Primeiro, o centro da circunferência é o ponto médio da hipotenusa.
Eu acho que eu já falei um pouquinho lá nas outras fichas atrás sobre essa figura do triângulo retângulo inscrito, que é fundamental, muito, muito, muito comum no Enem. Então, vejam, você tem aqui o centro da circunferência. De B para O é o raio da circunferência. De O para C também é o raio da circunferência. E isso significa que se eu ligar do vértice de 90 até o centro dessa circunferência, do vértice de 90 até o centro, isso também vai ser o que da circunferência? Isso também vai ser o raio da circunferência. Então, eu estou mostrando para vocês uma propriedade aqui, e é algo que é tão importante para você ter uma noção. Na minha cabeça, até hoje, toda vez que eu vou pegar uma questão de triângulo retângulo, principalmente quando eu estou com aquelas questões mais difíceis, toda vez que eu vou pegar uma questão de um triângulo retângulo, tá? Sempre vem na minha cabeça. E se vem muito na minha cabeça isso daí, eu acho que deveria ir na de vocês também. Tem algumas questões da prova do Enem que você só faz com essa coisa que eu estou falando aqui de um triângulo retângulo. Só faz se tiver isso na cabeça. Tem uma questãozinha que tem no... Não, está nesse material de 150 questões, não. Vai estar no material de revisão da gente do final do ano, tá? Antes do Enem. Então vai ter lá uma questãozinha lá que era um guindaste erguendo uma barra de ferro. Aí era interessante que ele falava da distância do ponto médio da barra até esse vértice aqui de 90, quando a barra se deslocava. A barra fazia isso e você tinha que explorar a distância do ponto médio da barra até o vértice. Aqui era um guindaste, aqui era uma barra de ferro, aí tinha que falar sobre a distância do centro daqui da barra até esse vértice aqui de 90. Mano, a distância daqui para cá é sempre a mesma. Por quê? Porque toda vez que eu pego um triângulo retângulo, se eu ligar do vértice de 90, se eu ligar do vértice de 90 para o ponto médio da hipotenusa, isso, como eu disse, é a figurinha que vem automático na minha cabeça, pegou triângulo retângulo na minha cabeça e na de você, na sua também. Eu já quero que venha assim, ó, triângulo retângulo. Eita, se eu estou com um triângulo retângulo, eu sei que eu posso colocar ele escrito na circunferência, e a hipotenusa vai ser um diâmetro. Então, se eu ligo do centro daqui, do centro da hipotenusa para esse ponto, essa medida é exatamente igual a essa, que é exatamente igual a essa. Então, se esse pedacinho aqui for x, a hipotenusa vai ser 2x. Lembrando que aqui é o ponto médio da hipotenusa. E se eu chamar isso aqui de A, lembrem lá da fichinha passada, que esse AM é a mediana relativa à hipotenusa. Tá? Então, o que eu quero é que sempre que vocês pensem o seguinte: pegou uma questão, vem um triângulo retângulo, já imagina, poxa, esse triângulo retângulo, eu posso colocar ele escrito na circunferência. A hipotenusa vai ser diâmetro. Se eu ligar do vértice de 90 para o meio da hipotenusa, é raio. Então, isso são coisas que tem que vir automático na nossa cabeça. Tá certo? Desse assunto de ângulo na circunferência, essa é a figura mais importante de todas, tá? Agora, tem algumas que é muito raro de cair, mas como vocês sabem, eu coloco tudo para vocês, né? Vamos passar aqui, que são os ângulos que podem ser chamados de ângulos excêntricos. Você tem alguma pergunta aqui? Repito, meu querido. O que eu falei foi o seguinte, vê, que todo triângulo retângulo ele pode ser escrito numa circunferência e a hipotenusa dele sempre vai ser um diâmetro dessa circunferência. Aí o que eu disse é que é muito importante que a gente tenha na cabeça que se você tiver uma figurinha com um triângulo retângulo, lembre-se, mesmo que não tenha falando de circunferência, lembre-se que você pode colocar aquele triângulo numa circunferência.
E aí lembre-se de que o segmento do vértice ao centro da hipotenusa sempre será metade da hipotenusa, justamente porque é raio, raio e raio. Essa é uma figura automática. Lembre-se que se aparecer uma figurinha dessa, você já vai automático, lembrando disso daí. Tá joia? Alguma pergunta nisso, gente? Ficou de boa? Vamos lá adiante. Beleza. Nada, meu velho. Agora, existem os ângulos que é muito pouco usado. Agora também tem um detalhe, né? Tudo isso que eu estou colocando para vocês tem como demonstrar. Tudo isso. Aí, claro, por que tu não demonstra? Porque não tem tempo, né, gente? Antigamente, quando eu sei quanto tempo eu teria para fazer todas as demonstrações, quanto tempo seria necessário, porque há uns anos atrás a Isolada ela tinha era 5 a 5 horas e meia de aula por semana. Aí quando eu tinha de 5 a 5 horas e meia de aula por semana na Isolada, aí eu conseguia provar tudo. Só que aí, obviamente, os tempos foram mudando. Hoje em dia é muito difícil você pegar uma isolada para fazer com 4 horas e meia, 5 horas e meia de isolada, né? Então a gente tem que reduzir o tempo aí para 2 horas, né? Aí a gente consegue ver tudo mais enxuto. Quando é uma isolada com 5 horas, eu vou demonstrar tudo. Por que tu não botasse mais isolada de 5 horas? Porque não tem mais aquela segunda fase, né? Não tem mais aquele vestibular específico de engenharia. Então, por isso que a gente não tem necessidade. Como o nosso vestibular é CSA e Enem, então a matemática ela ficou mais light, digamos assim. A gente não precisa ir tão profundo e demonstrar. Esses ângulos daqui, gente, são chamados ângulos de vértice interno, ou também chamado de ângulo excêntrico interno, tanto faz. Aqui é pouco usado, pouco, pouco. É mais fácil encontrar uma dessa no SSA3 do que no Enem. Mas, como já disse, o Enem, gente, tudo pode acontecer. Tudo, 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 tudo. São 45 questões, o cara pode explorar muita coisa. Então, veja, nós temos aí os ângulos excêntricos internos e os ângulos excêntricos externos. Clebinho, o que é que seria esse ângulo excêntrico? Excêntrico é porque o vértice se encontra fora do centro. Aí ele pode se encontrar fora do centro internamente ou fora do centro externamente. E aí, como é que eu calculo ele? Aí, claro, tudo tem demonstração, tá? É muito improvável essa telinha aí especificamente cair, é improvável, mas vem comigo. Ângulo alfa é um ângulo excêntrico interno, porque está com vértice fora do centro, dentro da circunferência. Então, olha só, esse ângulo aqui alfa enxergou esse arco de A para B, e esse que é oposto pelo vértice com ele, enxergou o arco de C para D. Então, se esse ângulo aqui é um ângulo excêntrico interno, como é que a gente calcula a medida dele? Ó, é a média aritmética dos arcos que ele e o oposto pelo vértice enxerga. Então, se esse ângulo é alfa, ele enxergou o arco AB, o oposto pelo vértice enxergou o arco de C para D. Tá ok ou não, gente? Então, a medida desse ângulo alfa é arco AB mais arco CD dividido por 2. Só fazer a média aritmética. Tá? Pouco cobrado, mas pode acontecer. E quando o ângulo ele é excêntrico externo? Quando ele está com vértice fora da circunferência. Como é que eu vou fazer isso daí? Olha lá. Quando o ângulo está com vértice fora da circunferência, ele vai enxergar dois arcos, um maior e um menor. Então, esse ângulo está aqui fora, ele enxerga o arco maior e ele enxerga um arco menor. Então, como é que eu calcularia esse ângulo excêntrico externo? É só pegar o maior menos o menor e dividir por 2. Mas, como eu já disse, quem for de exatas e querer demonstrar tudo isso, tente, se não conseguir,
É só falar comigo que eu demonstro com vocês, tá certo? Mas para a gente aqui, a gente tem que focar mais no que interessa para a gente, né? Joia? Pergunta nessa telinha. Posso seguir? Então vamos lá agora para uns quadriláteros notáveis, para depois a gente fazer algumas questões. Vejam que no material de vocês tem tudo completinho, viu, gente? Tem tudo aí bem completinho. Então vamos lá. O que é um paralelogramo? Bora, paralelogramo. Quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Beleza? Quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Aí, consequências de ser um paralelogramo. Vamos. Lados opostos são iguais, esse lado igual a esse lado igual a esse. Ângulos opostos são congruentes, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. E as diagonais se cortam ao meio. Não são iguais não, tá? As diagonais se cortam ao meio. Essas são algumas propriedades de qualquer paralelogramo. Ainda posso colocar mais, né? Eu sei que a soma dos ângulos internos é sempre 360, né? Claro. E aí, consequentemente, se esses quatro ângulos somam 360 e esses dois opostos são iguais, e esses dois opostos são iguais, então eu sei que dois consecutivos, esse com esse ou esse com esse, tem que somar 180 graus. Então, poderia até, se quisesse, colocar uma propriedade 4 aqui. Ângulos consecutivos, ângulos consecutivos. Eu posso até colocar assim, que é até mais bonitinho, né? Ângulos adjacentes a um mesmo lado. Ângulos adjacentes a um mesmo lado. A um mesmo lado. São suplementares. Ângulos adjacentes a um mesmo lado são suplementares. O que é que isso significa, gente? Dizer que ângulos adjacentes a um mesmo lado são suplementares. Significa o quê? Suplementar significa que soma 180 graus. Então, se eu pegar dois ângulos seguidos, tipo ali, um ângulo de um tracinho com um ângulo de dois tracinhos e somar, isso sempre vai dar 180 graus. E é fácil você perceber, né? Que aí você sabe que os quatro somam 360 e aí que dois seguidos vão dar 180. Massa? Beleza, 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 beleza? Sempre tem questãozinha no Enem, nessa parte do polígono, gente. Quadriláteros, circunferência, sempre tem. Claro que não é a maior parte. A maior parte da prova do Enem é a parte dos números, né? Aquela parte de matemática básica, números, aquelas coisas todas. Mas vai ter de tudo um pouco, né? Uma de logaritmo, umas duas ou três de combinatória, umas duas ou três de probabilidade, questão de função, de regra 3, MMC, média, porcentagem, análise de gráfico, de função, sempre tem de tudo. Sempre tem uma geometria analítica, sempre tem trigonometria, sempre tem de tudo. Sempre, sempre, sempre tem de tudo. Tá? Bom, e aqui eu coloquei uma tabelinha dos principais paralelogramas que a gente tem para trabalhar, né? Os principais. Que é aquele que tem os quatro ângulos iguais, quatro lados iguais e o perfeitinho, né? Então, vamos lá. Qual é a definição de um retângulo, gente? Bora. Definição de um retângulo. O que é um retângulo? Bora, bora, bora. Retângulo é o quê? Retângulo é o paralelogramo que tem os quatro ângulos de 90. Beleza? Então, retângulo é o paralelogramo que tem os quatro ângulos de 90. A gente pode dizer simplesmente assim, né? É aquele quadrilátero ou paralelogramo que tem os quatro ângulos iguais. E aí, se obviamente os quatro ângulos são iguais, cada um tem que ser 90.
Losango, o que é o losango? Bora. Losango é o paralelogramo que vai ter o quê? Os quatro lados iguais. Então, losango é aquele que tem os quatro lados iguais. Beleza? E o quadrado é aquele que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais. Agora, vamos destacar o que a gente precisa saber desses paralelogramos aí notáveis, né? Os paralelogramos importantes. O que é que eu tenho que saber dele para resolver as questões? Vamos lá? Vamos destacar o que é que a gente precisa saber deles. Retângulo. Retângulo. As diagonais são iguais. Então, se você tiver um paralelogramo com as diagonais sendo iguais, já sabe que esse paralelogramo vai ser um retângulo. Ok? Losango. O que é que o losango tem de interessante? Que as diagonais se cortam perpendicularmente e são bissetrizes dos ângulos internos. E o quadrado tem tudo perfeitinho, né? O quadrado tem as diagonais iguais, se cortando ao meio, perpendiculares, bissetrizes dos ângulos internos. O quadradinho é a figurinha perfeitinha. É o paralelogramo perfeito. Agora, quando cai questão envolvendo o retângulo, ele vai explorar que as diagonais do retângulo são iguais. Quando cai questão envolvendo o losango, ele vai explorar lá que as diagonais são perpendiculares, que divide o losango em quatro triângulos idênticos. Isso vai ser explorado. Então, são coisas que a gente tem que estar ligado, né, gente? Questão de quadrilátero cai? Cai, gente, cai. Mas nem tem muita coisa que... Teve uma época que se falava que não caía logaritmo no Enem. Passaram vários anos sem cair logaritmo. Aí veio a prova do Enem e trouxe uma avaliação, uma versão com duas questões de logaritmo. Duas ou foram três na mesma prova. Se falava muito que no Enem não caía matrizes. Aí veio uma questãozinha de matrizes, mas sempre bem simples, só para você saber que matriz é uma tabela. Então, são coisas assim que a gente não pode estar amarrando, dizendo que não cai. Dizia, no Enem não cai questão de função trigonométrica difícil. Aí vem o Enem e traz uma questão de função trigonométrica bem difícil. Entendeu? Mas o basicão a gente sabe o que, é que tem que fazer, né? Essas são aquelas questões mais difíceis, né? E pela teoria de resposta ao item, elas acabam valendo muito pouco, né? Se você errar alguma fácil. Tá? Vamos lá. Continuando os quadriláteros, mas não mais paralelogramo. O que é que a gente tem que saber? Trapézio. O que é que o trapézio tem, gente? O trapézio vai ser um quadrilátero que vai ter dois lados paralelos. O que é que muda em relação ao paralelogramo? O que muda é que o paralelogramo tem todos os lados paralelos. O trapézio não. O trapézio só tem dois lados paralelos. Joia? O que é que eu tenho no trapézio? Eu tenho a base maior, a base menor e a altura do trapézio é justamente a distância entre as bases. Aí, existe no trapézio uma coisinha chamada de base média. Esse MNzinho daí, base média. Cai muito, Cláudio, isso aqui não. Isso aqui não cai muito, não, base média, não. O que é a base média do trapézio? A base média do trapézio a gente encontra quando pega os pontos médios dos lados não paralelos e liga. Aí, esse segmento de M para N é a base média do trapézio. Que calcula como essa base média, gente? Como vocês estão vendo aqui, né? É o quê? Vai. Base maior mais base menor dividido por 2. Em outras palavras, a base média é a média aritmética das bases, né? Certo? A base média é a média aritmética das bases. Média aritmética
das bases. Ok? Isso aqui é a base média. Tranquilo? Vamos adiante? Vamos lá. Ó, alguns trapézios aí que são especiais. Então, a gente tem o trapézio escaleno, que é quando esses lados não paralelos são diferentes. Trapézio isósceles, que é quando esses lados não paralelos eles são iguais. Quando esses lados não paralelos são iguais, esse igual a esse. Isso é um trapézio isósceles, certo? E a gente tem o trapézio retângulo. Quando é que o trapézio é retângulo, gente? Qual é a lógica do trapézio retângulo? Quando um dos lados não paralelos for perpendicular às bases. Tá? Característica importante do trapézio isósceles. Ó, se o trapézio for isósceles, se o trapézio é isósceles, a gente tem que os ângulos de uma base, tipo esse e esse são iguais, e os ângulos da outra base, esse e esse também são iguais. Ok? Então é isso que acontece com o trapézio. Massa? Ok? Gente, vamos lá para a prática, porque fica mais interessante para a gente ver como é que isso aí cai. Então, vamos pegar uma questãozinha aí, questão 1. Selecionei algumas questões, tá? E vamos ver como é que a gente faz para resolver essas questões. Vamos logo começar com essa questãozinha aí um pouquinho mais forte logo, né? Vamos ver? Então, questão 1 diz o seguinte. Ó, um carimbo com o símbolo de uma empresa foi encomendado a uma fábrica, certo? Um carimbo com o símbolo de uma empresa foi encomendado em uma fábrica. Ele é formado por um triângulo equilátero que está inscrito. Inscrito, quem está inscrito está por dentro ou está por fora, gente? Bora, quando eu digo que algo está inscrito, é porque esse algo está dentro. Quando eu digo que está inscrito, está dentro. Isso. Quando eu digo que está circunscrito, é porque está por fora. Então, olha só. O carimbo é formado por um triângulo equilátero que está inscrito numa circunferência, que se encontra, circunferência que se encontra inscrita no hexágono regular. Sabemos que o lado do triângulo deve medir 3 centímetros, então a soma das medidas em centímetros do lado do hexágono com o diâmetro da circunferência deve ser. Gente, vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Vê, existe uma circunferência, eu não vou fazer um desenho só, porque senão a gente vai terminar se perdendo, né? Vamos fazer dois desenhos separados, mas é a mesma circunferência, tá? Então, imagine aí, mesma circunferência. Muito troncha essa circunferência, né? Vamos ajeitar aí. Então, nós temos uma circunferência, mas de conta que está redonda, tá? Então, nós temos aí uma circunferência, duas circunferências, na verdade, é a mesma circunferência. Vamos ver o que a gente faz com essas duas situações. Vamos lá. Então, tá aí o primeiro rabisco. Aí foi que a questão diz. Um carimbo, um carimbo com o símbolo de uma empresa foi encomendado numa fábrica. Ele é formado por um triângulo equilátero que está inscrito na circunferência. Olha lá. Um triângulo equilátero que está inscrito numa circunferência. Aí, um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Que se encontra, essa circunferência daí se encontra inscrita no hexágono regular.
Para não riscar aqui por cima, eu repeti a circunferência aqui. Aí, veja, a circunferência, ela está inscrita num hexágono regular. Vamos rabiscar aí como é que vai ser essa circunferência, que estará inscrita num hexágono regular. Então, rabisca mais ou menos assim. Essa circunferência, ela está inscrita num hexágono regular. Então, estaria numa situação mais ou menos assim. Mesmo de desenhar, né? Mas a gente se esforça aqui. Então, você teria mais ou menos essa situação. A circunferência, ela se encontra inscrita a um hexágono regular. Bom, mais ou menos desse jeito. Dando para entender mais ou menos qual é a situação, gente? Claro que eu estou fazendo um rabisco aqui à mão livre, mas só para a gente entender. Mas é a mesma circunferência. E aí a gente começa com essa figurinha justamente para a gente entender como é que se relaciona polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência. É o mesmo raciocínio, independente do polígono estar inscrito ou dele estar circunscrito. Vamos ver o que é que faz? Vamos lá. Carimbo com o símbolo de uma empresa foi encomendado a uma fábrica. Ele é formado por um triângulo equilátero que está inscrito com a circunferência que se encontra inscrita no hexágono regular. Sabendo que o lado do triângulo deve medir 3 centímetros, qual é a soma do lado do hexágono com o diâmetro da circunferência? Gente, vê só. O lado do triângulo é 3. Para eu poder comparar esse triângulo lá com o hexágono, o que eu preciso é justamente estar olhando qual é a relação, qual é que eu posso puxar do triângulo, a partir do triângulo, para chegar no hexágono. O que é que essas figuras têm em comum? O que tem em comum é que é a mesma circunferência. É exatamente a mesma circunferência. Se é exatamente a mesma circunferência, então elas têm o mesmo raio. Joia? Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, olha lá. Está aqui o centro da circunferência. Eu sei que o raio ele vem daqui para cá. Que é o raio. Me diga uma coisa, pessoal. Quanto que é cada ângulo interno do triângulo equilátero? A gente não sabe que cada ângulo interno do triângulo equilátero ele mede 60 graus. Aí vê, se o ângulo interno do triângulo equilátero mede 60, então quando eu ligar do centro aqui para o vértice, esse ângulo só pode medir 30 graus. E eu fecho aqui, ó, um triângulo retângulo. E se esse lado aí é 3, se o lado do triângulo é 3, aqui é 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Então, vejam, essa relaçãozinha é uma relação que se usa em qualquer polígono. O que vai mudar do triângulo para o quadrado para o hexágono é só o ângulo. Então, se eu ligar do vértice aqui de 90 até o centro desse polígono, eu vou ter aqui o raio dessa circunferência circunscrita. Tá joia? Sim ou não? E o ângulo que eu vou ter aqui é um ângulo de 30 graus. Alguma pergunta? Podemos seguir? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Aí, pessoal, quando eu fiz essa relaçãozinha daqui, eu montei um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, perceba que 3 sobre 2 é um cateto adjacente a 30. E, na verdade, esse triângulozinho que eu estou vendo ali, ó. Vou botar ele maior aqui para vocês enxergarem. Eu tenho esse triângulo, onde esse ângulo daqui é 30 graus. A hipotenusa é o raio da circunferência. E esse cateto é 3 sobre 2. E eu posso estar relacionando aqui o cateto adjacente com a hipotenusa, que eu relaciono através do cosseno. Né? Então, olha lá. Cosseno de 30
vai ser razão entre cateto adjacente pela hipotenusa, tá? E aqui eu consigo descobrir quem é esse R. Vamos ver como é que ficaria? Meio pelos extremos vai ficar quem? R cosseno de 30. R vezes o cosseno de 30 é igual a 3 sobre 2. Só que a gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 3 sobre 2. Cortou esse 2. E aí a gente descobre que esse R vai ficar 3 dividido por raiz de 3. Que se a gente racionalizar, ficaria 3 raiz de 3 sobre 3. 3 raiz de 3 sobre 3, que dá esse raio igual a somente a raiz de 3. Bom, descobri aqui o raio dessa circunferência. Certo? Descobri o raio da circunferência. Qual é a vantagem de descobrir o raio da circunferência? A vantagem é que eu tenho agora como sair do triângulo e tentar mexer lá com o hexágono. Porque a relação que tem o triângulo e o hexágono é que a circunferência é a mesma. Então, vamos lá explorar essa circunferência. Tá certo? Que descobriu que o raio deu raiz de 3. Então, pessoal, vem comigo. Quanto que é o ângulo interno de um hexágono regular? Ele é 120. Uma maneira bem rapidinha de descobrir um ângulo interno. Como é que calcula o externo? O ângulo externo é 360 dividido pela quantidade. Se o externo é 60, o interno é 120. Tá massa? Ok, 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 ok. Agora, o que é que eu puxo da primeira figura para essa? Eu puxo que do centro para esse ponto de tangência, formando aqui 90. Isso aqui é o raio da circunferência, que é o mesmo aqui do triângulo, que vale raiz de 3. Como o ângulo interno do hexágono regular é 120, então se eu ligar aqui para o vértice, eu tenho que esse ângulo vai ficar 60. E, consequentemente, se a gente chamar de L do lado aí desse hexágono, aqui vai ser, obviamente, a metade do lado do hexágono. L sobre 2, L sobre 2. E que relação trigonométrica eu posso usar aí, gente, para descobrir esse lado? Bora, pessoal. Posso usar aqui relação. Cateto oposto pelo adjacente. Isso é relação de tangente. Então, a tangente de 60 vai ficar. Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto oposto? É a raiz de 3. O cateto oposto é a raiz de 3. Pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É a metade do lado do hexágono. L sobre 2. Bom, meio pelos extremos, fica L sobre 2 vezes a tangente de 60, igual a raiz de 3. Só que a gente sabe que a tangente de 60 é raiz de 3. E aí, se eu mandar esse 2 para lá multiplicando, fica L raiz de 3 igual a 2 raiz de 3. E, obviamente, esse L só pode ser 2. Então, o lado do hexágono deu 2. E aí, qual é a resposta que a gente pode dar nessa questão, pessoal? Clebinho, essa questão é para o Enem? É muito para o Enem, muito para o Enem. Ele quer saber a soma das medidas em centímetros do lado do hexágono, que eu acabei de descobrir, com o diâmetro da circunferência. O lado do hexágono a gente descobriu que é 2,
e o diâmetro da circunferência 2 raiz de 3. Certo? Coloco 2 em evidência, sobra 1 mais raiz de 3. Estaria lá na letrinha B de bola. Ok? Tá claro, pessoal? Até aí? Dúvidas? Vamos para a próxima. Beleza? Vamos adiante. A Alice está caindo na internet dela. Vamos lá, simbora aí para a próxima. Muito difícil essa? Não, né? De boa, né? Vamos lá. Questõezinha bem massinha aí para a prova do Enem. Vamos embora. Ó, um arame de 63 metros de comprimento é cortado em duas partes e com elas constrói-se um triângulo e um hexágono regulares. Se a área do hexágono é 6 vezes maior que a área do triângulo, podemos concluir que o lado desse triângulo é. Então, preste atenção. Eu vou cortar um arame. Esse arame tem 63 metros. Aí eu vou cortar esse arame em duas partes. Aí vou fazer um triângulo equilátero e vou fazer um hexágono regular. Um triângulo equilátero e um hexágono regular. Tá joia? Olha só, gente. Todo mundo entendeu, né? Tem um pedaço aí de arame, 63 metros de comprimento, e eu vou cortar em duas partes. Uma parte, eu vou construir um triângulo. Outra parte, eu vou construir um hexágono regular. Tá certo? Vê só. Se eu chamar o lado aqui desse triângulo de X e o lado desse hexágono aqui de Y. Estão percebendo, né? O arame tem 63, eu vou cortar em duas partes e elas vou construir um triângulo, um hexágono regulares. Por isso que eu coloquei os lados iguais do triângulo e os lados iguais do hexágono. Mas, gente, não foi com esse arame cortado que eu formei o triângulo e o hexágono. Então, vê se vocês concordam comigo. Se eu pegar x mais x mais x, 3x, e somar com y mais y mais y mais y mais y, que é 6y, isso vai ter que dar os 63 metros, entendeu? Porque eu peguei esse arame todinho de 63 metros, cortei, com uma parte eu fiz o triângulo, com a outra parte eu fiz o hexágono. Então, os 3 lados do triângulo, os 6 lados do hexágono, tem que dar exatamente os 63 metros. De boa? E aí, se eu simplificar isso aqui por 3, vai ficar x mais 2y igual a 21. Então, vou guardar isso daqui, que x mais 2y é 21. Se quiser isolar o x, né, ficaria 21 menos 2y. Então, vou guardar isso daí. Alguma pergunta até aí? Bom, vamos embora. Aí a questão, a gente concluiu essa primeira parte, né? Justamente porque você está percebendo que o triângulo com um hexágono deu exatamente 63 metros. Aí a questão continua dizendo, se a área do hexágono é 6 vezes maior que a área do triângulo, podemos concluir que o lado do triângulo é de quanto? Então, ele está dizendo que a área do hexágono
é igual a 6 vezes a área do triângulo. Quem lembra como é que calcula a área de um triângulo equilátero e a área de um hexágono regular? A gente ainda vai ter, certo? A gente tem aula de áreas. Tem uma fichinha de áreas que é outra ficha de geometria plana, tá? Ainda tem essa fichinha de áreas para geometria plana. E lá em áreas eu vou relembrar tudo isso com vocês. Mas dá para vocês puxarem aí da cabecinha de você, né? A área do triângulo equilátero, como é que se calcula? Como é que se calcula a área de um triângulo equilátero? Bora. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E do hexágono regular? Ó, o hexágono regular, gente, ele é o único polígono regular que se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, um triângulo equiláterozinho, um só. Como é que a gente calcula a área? Um só. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Um triângulo. Um triângulo equilátero, a área dele vai ser como? Isso aqui é a área, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Daí vamos lá ver como é que a gente vai desenvolver isso daí. Então, preste atenção. Área do hexágono regular. Como é que vai ser a área do hexágono regular? Vai. Não são 6 triângulos desses? Então, a área do hexágono regular. 6 vezes a área de um triângulo desse, y ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero, gente. Só que o triângulo equilátero, como é a área dele? X ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cancela meio mundo de coisa aí, né? Cancelo 6, 4, raiz de 3. Só sobrou o que aí? Só sobrou que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Como x e y têm que ser positivos, né? Porque são os lados do triângulo e do hexágono. Então, é claro que o y e o x devem ser iguais. E aí, agora é só substituir, né, pessoal? Não é não? É não? Porque nós já temos que o x é 21 menos 2y. Como o y é igual a x, não precisa nem substituir aqui, né? Vai ficar x igual a 21 menos 2x. O que fica 3x igual a 21. E a gente encontra o x igual a 7 metros. Esse seria justamente o lado do triângulo. Ok? Essa foi mais fácil ou mais difícil que a outra, pessoal? Vocês acharam? Essa ou a do carimbo? Duas questões boazinhas. Eu separei as boazinhas aí pro Enem. Só os filezinhos. Massa, né? Meu amigo Siddhartha. Vamos seguir aí o baile, gente. Vamos lá para a próxima. Próxima questãozinha. Cléber, por que é 7? Porque as outras é para vocês fazerem em casa, né? Escolhi as principais aí para a gente fazer aqui. Ó, uma sequinha agora. Mais cara do SSA. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus e cada um dos demais ângulos internos medem 128 graus cada um. Quanto é o número de lados desse polígono? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o número de lados desse polígono seja n, certo? Me diga uma coisa,
A gente sabe como é que calcula a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados? Como é que se calcula a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados? É dado por quem, pessoal? A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é n menos 2 vezes 180. Tá tranquilo? Vamos seguir? Só que, vê só, a questão descreveu como é que seriam esses ângulos internos. Não foi verdade? Então, eu não sei quantos lados tem esse polígono, mas eu sei, se eu quiser até posso até rabiscar. Você vai ter um polígono e você não sabe como é que ele vai ser. Ele vai continuar em alguma coisa. A questão está dizendo que esse polígono tem dois ângulos internos de 130. Tem um 130, dois 130, né? Dois ângulos internos de 130. E cada um dos restantes mede 128. 128, 128, 128. Me diga uma coisa, gente. Quantos ângulos 128 eu tenho nessa figurinha? Tem dois ângulos internos que medem 130 e cada um dos restantes mede 128 cada. Pessoal, se cada um dos restantes mede 128, se o polígono tem n lados, ele vai ter n ângulos internos. Se dois ângulos medem 130, então eu vou ter o restante n menos 2 de 128. São n ângulos internos. 2 medem 130, então os outros n menos 2 vão medir 128 cada um deles. Percebe? Então, dois ângulos internos medem 130 cada um dos n menos 2 restantes medem 128 cada um. E aí eu quero descobrir quanto é que vai ser esse número de lados, quanto é que vai ser esse n. Vamos lá? Ó, como é que eu calculo a soma dos ângulos internos de um polígono, desse polígono daqui? Tudinho. Então, eu vou ter dois ângulos de 130 graus mais n menos 2 ângulos de 128 graus. N menos 2 ângulos de 128 graus. E isso é exatamente a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180. Tá aí uma questãozinha. Filé, filé, filé. Massa? Boa, boa. Clevinho, como é que uma questão dessa poderia estar no Enem? Não vai estar assim sequinha. No Enem o cara poderia inventar, sabendo que um porta-retrato tem a forma de um polígono, onde dois ângulos da base medem 130 e os outros todos medem 128. Quantos lados tem esse porta-retrato? Tá aí. Uma questão igual a essa, só contando uma história diferente. Agora é só resolver, né, pessoal? Aqui vai ficar... Todo mundo entendeu essa montagem, né? Montagem bem legalzinha. Então, 260 mais 128n menos 256 igual a 180n menos 360. Bom, isso vai ficar 260 menos 256, fica 4 graus, mais 128n, igual a 180n menos 360. Vou jogar esse menos 360 para cá, vai ficar 364. E do lado de cá, 180n menos 128n. Isso fica 52, né? Me ajuda aí. 52n. E aí, consequentemente, esse n vai ser 364 dividido por 52. Isso dá 7, né, gente? Acho que dá 7, né? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. Com 1, 36. Então, esse polígono ele tem exatamente 7 lados. Então, massa para a prova do Enem. Ok?
Vamos adiante. Posso? Questão 13. Vai lá. O artista plástico Carlos pretende colocar moldura na sua tela retangular, apresentada aí abaixo. Para isso, faz um estudo das medidas do quadro e consta que a moldura deverá ter 61 centímetros de diagonal, 61 centímetros de diagonal. Claro que a diagonal é hipotenusa de um triângulo retângulo, onde os catetos são os lados, tá? E que a razão entre suas dimensões será 3/4. Então, sei lá, se aqui for A e aqui for B, a gente tem que A sobre B é 3/4. Joia? E aí a questão quer saber justamente quem é o perímetro dessa moldura. Ficou de boa, gente? Então, tem uma tela toda retangular, por isso ele faz um estudo das medidas do quadro e constata essa situação daí, né? Vamos ver como é que seria o perímetro dessa moldura. Ó, daqui eu posso dizer que o A vai ser 3/4 de B, né? E, obviamente, a única coisa que resta a gente é fazer, se a gente está num triângulo retângulo, é aplicar Pitágoras, né? Então, ficaria A quadrado mais B quadrado igual a 61 ao quadrado. E aí eu consigo tranquilamente descobrir quem é o A, descobrir quem é o B e matar a questão. Certo? Vamos lá? O A é 3B sobre 4, gente. Então, me ajuda aí. Quanto é que ficaria A quadrado? Fica 9B quadrado sobre 16 mais B quadrado. E 61 ao quadrado dá um número bem grandão, né? Eu falei, sabe o que, gente? Eu não vou nem multiplicar. Sabe por quê? Essas contas assim, quando tem 61 ao quadrado, por exemplo, essa conta é muito grande. Deixa quieto, deixa quieto. No final, se não tiver escapatória, tu faz a conta, né? Porque pode acontecer que no final não tem muito para correr. Você tem que fazer de todo jeito. Então, se às vezes no final dá fazer de todo jeito, deixa quieto. Deixa aí 61 ao quadrado. Pronto. Vamos lá. Tenho que tirar MMC, né? Para isso tudo, totalinha aqui embaixo. Quanto é que dá um MMC disso tudo, gente? 16, não é verdade? Aí, 16 por 16 dá 1. 1 vezes 9b quadrado dá 9b quadrado. 16 por 1 dá 16 vezes b quadrado dá 16b quadrado. 16 por 1 dá 16, aí fica 16 vezes 61 ao quadrado. Mínimo foi para tudo, ele sai. E aí vai ficar 9b quadrado com 16b quadrado, fica 25b quadrado. 16 vezes 61 ao quadrado, que eu não vou fazer agora não, ainda não. Multiplicação, deixa essa multiplicação quieta, gente. No final, se tiver espaço, a gente faz isso aí. Vamos lá. Então, eu fico com b quadrado igual a 16 vezes 61 ao quadrado sobre 25. Aí, agora sim, né? Esse b vai ficar raiz quadrada de 16 vezes 61 ao quadrado sobre 25. Certo? Sobre 25. E aí você encontra que esse b vai ficar igual. Agora, vem, como é tudo multiplicação, fica mais fácil a gente fazer essa continha, né? 16, raiz de 16 é 4. Raiz de 61 ao quadrado é 61. E raiz de 25 é 5. Portanto, esse b vai ficar
4 vezes 61. 244 dividido por 5. Esse é o B. Certo? E como é que descobre o A? Só jogando aqui, né? Então, aqui eu consigo descobrir o valor do A. Como é que vai ficar o A? 3/4 de B. Só que quem é o B? 244 sobre 5. Simplifica. 4 com 244 fica 61. Então, eu acabo de descobrir que o A vai ficar 3 vezes 61, 183 sobre 5 centímetros. Descobrimos o A e descobrimos o B. Agora a gente pode ir para a resposta. Calcular o perímetro dessa moldura. O perímetro vai ficar o quê, pessoal? Ora, a moldura é A por B. Então, o perímetro vai ficar quanto? Esse perímetro vai ficar quanto? O perímetro é A mais A e B mais B, né? 2A mais 2B. Então, o perímetro vai ficar 2A dá quanto, gente? 2A dá 366 sobre 5. Mais 2B. 2B dá 488 sobre 5. Portanto, o perímetro dessa moldura, se a gente somar aí, confere? 180, 180, 360, 366, juntando aí com 488, não precisa nem tirar mínimo, né? Ficaria 854 sobre 5 centímetros. Esse é o perímetro dessa moldura. Tá de boa? Questãozinha também bem legal para o Enem, tá, gente? Questãozinha bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Simbora, próxima questão. Tranquilidade nessa, gente. Vamos mais uma? Mais uma não, mais outra. Questão 14. Olha lá. Em uma circunferência a 96 pontos, igualmente espaçados, marcados pelos números ímpares. Um polígono regular de 32 lados é inscrito nessa circunferência. E um dos seus vértices é o ponto número 1. A soma de todos os vértices desse polígono é quanto? Vamos lá? Gente, preste atenção. Eu tenho quantos pontos nessa circunferência aí? Eu tenho 96 pontos. 96. Eu vou colocar inscrito um polígono de 32. Regular. Vê se vocês concordam aqui comigo. Presta atenção, presta atenção. Eu tenho 96 pontos. E o polígono regular que eu vou inscrever tem 32. Isso significa, obviamente, que 32 é 1/3 de 96. Então, isso significa que a cada 3 pontos eu pego 1. Estão percebendo, gente? A cada 3 pontos eu vou pegar 1. Todo mundo está percebendo? Então, vejam. É um polígono de 32 lados. Regular.
Essa circunferência tem aí 96 pontos, como vocês estão vendo, só os ímpares. E eu vou colocar um polígono regular de 32 lados. Então, vou escolher, consequentemente, 32 vértices. E um deles vai ser 1. E eu quero saber a soma de todos os números de todos esses vértices. Vamos lá? Ó, vê se vocês concordam comigo. Vou pegar um. Vou pegar um. Deixa eu botar um marca-texto. Peguei um. Aí, 3 não, 5 não. Aí pega o 7. 9 não, 11 não, pega o 13. Certo? Qual vai ser o último que eu vou pegar, gente? Qual vai ser o último? 13 eu vou entrar, né? 13 vai pegar. Pegar o 13. Todo mundo já se ligou qual vai ser o último? 1 pulou 2, pegou o 7, pulou 2, pegou o 13, pulou 2. Só que o último vai ser quem, gente? Tem que ser o 187, né? Ok? Então, o polígono que eu vou pegar é de 1 vai para o 7, do 7 vai para o 13, do 13 vai lá para o outro, do 1 é para o 187, que vai lá para o outro. Em algum momento vai fechar. Eu quero saber a soma de todos os vértices desse polígono. Primeiramente, vamos pegar quais são os vértices, né? Quais são os vértices do polígono que eu vou estar utilizando aí? Quais são os vértices? Bom, o primeiro vértice que eu vou utilizar é 1. Depois, 7. Depois, o 13. Qual seria o próximo, gente? 15 não. 17 não. O próximo vai ser 19. Aí, 21 não. 23 não. O próximo vai ser 25. E isso vai até o 187. Perceberam? São, na verdade, 32 vértices. Por que são 32? Porque a questão diz que são 32 vértices. Perceberam a lógica dessa sequência aí dos vértices, gente? Perceberam ou não a lógica dos vértices? Vai crescendo de quanto em quanto? 1, 7, 13, 19. Vai crescendo de 6 em 6, né? 1, 7, 13, 19. A cada 6 vai crescendo. Como é que chama esse tipo de sequência, gente? A gente ainda vai ter uma fichinha de PA e PG, tá certo? Acho que só no segundo semestre. Vai ter uma fichinha de PA e de PG lá para setembro, por aí. Agosto, setembro, não sei. Bora, que sequência é essa? 1, 7, 13, 19, 25. Isso aqui é uma progressão aritmética com primeiro termo sendo 1, 32º termo sendo 187. E a razão, 6. Tá joia? E o que é que eu estou interessado nessa questão, pessoal? O que é que a questão está perguntando? A soma de todos esses números. Então, eu quero somar 1 com 7, com 13, até quanto? Até 187. Tá joia ou não? Hein, pessoal? Tranquilos? E aí eu tenho que lembrar de quê para resolver isso daí? Eu tenho que lembrar da soma dos termos de uma progressão aritmética, né? Como é a soma dos termos de uma PA? Quem lembra? Soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Quem lembra, quem lembra, quem lembra? A1 mais AN vezes N sobre 2. A gente vai também, quando tiver lá
trabalhando com progressão aritmética, a gente vai relembrar como é que chega nessa formulazinha também, que é bem direitinho. Só pegar o primeiro com o último, perceber que dá sempre a mesma coisa, e aí ver quantas vezes tem, dividir por 2. Mas depois a gente fala sobre isso. Então, como é que vai ficar essa soma dos termos dessa PA? Quem é o A1 aí, gente? A1. Quem é o AN? Quem é o último carinha lá? 187 vezes N. Qual é o número de carinhas que eu tenho aí? 32 sobre. Então, a soma de todos esses termos de uma PA vai ficar 188. 32 por 2 dá 16. Então, se a gente fizer 188 vezes 16, a gente encontra que essa soma todinha fica 3.008. Outra questão também muito, essa separei boazinhas mesmo do Enem. Boa, 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 boa de cair no Enem mesmo. Ok? Alguma dúvida dessa? Vamos mais uma? Vamos mais uma? Deu legalzinho de vocês, hein? Um okzinho aí no chat. Muito calado. Esse Darta. Cadê? Legalzinho aí. Aí, Camila. Beleza, Luizinho. Bem. Beleza, Edmar. Cadê João Pedro, Maluto, por aí? Iago também, todo mundo. Vamos lá, mais uma. Vamos embora. Beleza. Ok, ok, ok. Vamos embora, mais uma. Questão 19. Para um evento cultural, a prefeitura, outra questão aí também. Como o Enem pode colocar a parte de ângulo na circunferência? Desse jeitinho daí. Para um evento cultural, a prefeitura de uma cidade utilizou uma praça circular de 60 metros de diâmetro, onde foi montado um palco de 30 metros de comprimento. Então, veja, 60 metros de diâmetro. Quanto é o raio aí dessa circunferência, gente? Se tem 60 metros de diâmetro, é claro que o raio vai ser 30 metros, né? Então, raio é 30 metros. E disse que montou um palco também de 30 metros de comprimento, como vocês estão vendo no esquema aí a seguir. Então, eu sei que o palco também vai medir 30. O ponto A está situado a 15 metros do palco. O ponto B é um ponto da circunferência da praça e o ponto C é o centro da mesma. Pessoas situadas nos pontos A, B e C enxergam todo o palco sobre ângulos, respectivamente, de quanto? Então, vamos ver quem está no ponto A, quem está no ponto B e quem está no ponto C, qual é o ângulo que vai enxergar. Então, olha só, gente. Imagine aí a praça, ela é circular. Ok? Imagine a praça. Praça vai ficar circular. Droga, ficou troncho. Bom, a praça é circular. Vou só rabiscar assim para ficar mais fácil de desenhar. Imagine aí a praça. Eu sei o raio dessa praça, não sei, gente? O raio dessa praça é um raio de quanto? A praça tem raio de 30 metros. E sei que o palco também tem 30 metros de comprimento. Então, preste atenção no que é que eu vou fazer. Ó, aqui está o centro da circunferência. E aqui vai estar o palco em algum lugar. Vamos lá?
Vejam, esse palco mede 30. Então, vê se vocês concordam comigo. Se eu ligar daqui para o centro, da circunferência, ponto C, e se eu ligar daqui para cá, isso aqui é o raio da praça, concorda comigo? Isso é o raio. Quanto é o raio aí da praça? O raio é 30. Daqui para cá também é o raio da praça. O raio é quanto? 30. Daqui para cá é o palco. Se eu botar aqui um ponto D e um ponto E, daqui para cá é o palco. Quanto é essa distância do palco? A questão também falou, né? Que o palco mede 30. Vocês enxergaram essa situação? Eu vou riscar por aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Então, do C para o D é 30, que é o raio. Do C para o E é 30, que é o raio. E o palco também tem uma frente aí de 30. Tá massa? Agora acompanha aí comigo. Vamos lá. Gente, se aqui é 30, aqui é 30, aqui é 30, esse triângulo é equilátero. Se esse triângulo é equilátero, eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Certo? Aqui eu tenho um ângulo de 60. Aí pensa comigo. Se esse ângulo é 60 graus, esse é um ângulo central. Por que esse ângulo é central? Porque ele tem vértice no centro da circunferência. Então, é um ângulo central. Se esse ângulo central mede 60, o arco mede quanto? A gente já falou, a medida do arco é a medida do ângulo central. Então, se esse ângulo aí é 60, então aqui esse arco vai ser 60. Tá joia? Agora, olha o que vai acontecer para a gente descobrir o ponto B. Vou fazer de novo aqui a circunferência. Ó, tá lá a circunferência. Aqui está o palco. Ponto D e ponto E. A gente já sabe que esse arco daqui, tá de outra coisa, esse arco daí mede quanto? Vou descobrir aqui na figura anterior, gente. Esse arco, ele mede 60 graus. Então, se uma pessoa está no ponto B, num ponto B aqui, e enxerga esse palco, quanto é que vai ser esse ângulo aqui em B, gente? Veja que B é um ângulo inscrito. É um ângulo que está com vértice na circunferência. Enxergando um arco de 60. A gente não sabe que o arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, se está enxergando ali um ângulo de 60, então esse ângulo aqui é quanto, gente? Se o arco é 60, o arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, se esse arco aí é 60 graus, esse ângulo aqui em B só pode ser quanto? Esse ângulo aqui em B só pode ser 30 graus. Tá? Então, vamos lá. Já descobriu o ângulo em B, que a pergunta é o que mesmo? Pessoas situadas nos pontos A, B e C enxergam todo o palco sobre os ângulos, respectivamente, de A, B, C. No B é 30, no C é 60, falta descobrir no A, né? Então, vamos botar aqui a circunferência para descobrir, né? Pessoas situadas nos A, B e C, enxergam todo o palco sobre o ângulo de quanto? Então, vamos ver aí a pessoa que estiver no ponto A, qual é o ângulo que ela vai enxergar. A pessoa que estiver no ponto A, qual vai ser o ângulo que ela vai estar enxergando. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer para descobrir do ponto A. Então, está aqui o centro. Você tem o palco daqui para cá. D, E. Aí a questão diz, ó,
que o ponto A está situado a 15 metros do palco. O ponto A está situado a 15 metros do palco. Beleza? Então, o ponto A vai estar por aqui, vai ser o centro. O ponto A vai estar por aqui. Vou botar só o ponto A. O ponto A está aqui. O ponto A está a 15 metros do palco. Gente, preste atenção. O ponto A está a 15 metros do palco. Então, daqui para cá, formando aqui 90 graus, o que é que eu sei? Eu sei que esse ponto A, posso até botar ele mais para trás para ficar melhor de enxergar, ele está a que distância aí do palco? O A não está no centro, tá, gente? Não está no centro. O ponto A não está no centro. Mas a questão está dizendo que esse ponto A está a 15 metros do palco. Mas, gente, o palco ele tem 30 metros de comprimento. Se o palco tem 30 metros de comprimento, então quando eu puxei para cá, isso aqui é 15, isso aqui é 15. Concordam comigo? E eu quero descobrir qual é o ângulo que o A está enxergando. Então, qual é o ângulo que o A está enxergando o palco? Aí, olha direitinho, olha direitinho. Se esse lado é 15, esse lado é 15, esse triângulo é um triângulo isósceles. 15, 15. Então, aqui é 45 e aqui é 45. Estão percebendo? Assim como 15, 15, esse triângulo também é isósceles. Então, aqui é 45 e aqui também é 45. Portanto, a pessoa que está em A vai enxergar o palco sob um ângulo de quanto? De 90 graus. Então, a pessoa no A enxerga 90, a pessoa no B enxerga 30 e a pessoa no C enxerga 60 graus. Questão excelentíssima para a prova lá do Enem. Tá joia, turminha? Ficou claro, pessoal, essa questão? Hoje a gente pegou aí muita coisa de geometria plana mais um pouquinho. Vou para a semana, a gente volta para a parte de álgebra. Joia? Aí eu vou ver com vocês uma coisa de álgebra. Vou pensar qual vai ser a próxima parte de álgebra, para vocês não perderem de jeito nenhum. Ficou clara essa questão, gente? Alguma dúvida nessa questãozinha? Tranquilo?